Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? A gente vai falar um bocadinho sobre literatura. Antes de qualquer coisa, seu tio queria dizer para vocês o seguinte: vocês fazem uma prova comigo agora no dia 23 de setembro. E a prova é muito tranquila, mas é muito necessário que vocês assistam a essas videoaulas que seu tio tem postado para vocês, tá? As nossas aulas ao vivo são bacanas, vocês acabam anotando algumas coisas. Não aparecem no vídeo para mim, né? Poucos aparecem para mostrar a belezura para o tio Fábio e para conversar comigo. Eu gosto muito. Vou fazer isso mais vezes, né? Mas a prova que seu tio fez para vocês agora para o dia 23, ela é toda calcada nas videoaulas. Então é necessário que você tenha assistido essas videoaulas para responder as questões com muita tranquilidade, tá? Seu tio tem feito praticamente o tempo todo uma revisão sobre o que a gente tem aprendido, né? E hoje não vai ser diferente, para que ajude vocês na provinha que vocês vão fazer agora do dia 23. Lembra que seu tio sempre dava dicas do que cairia na prova quando a gente estava nas aulas presenciais? Não, agora não tem porque não fazer a mesma coisa. Então a gente tem que ver que nós teremos na nossa prova o modernismo português até o primeiro momento modernista brasileiro. Então eu não queria que vocês se esquecessem que lá em Portugal eles começaram com o modernismo mais cedo do que no Brasil. Aliás, Portugal começou assim barulhento e trazendo para nós um dos maiores escritores do mundo em todos os tempos, que é o Fernando Pessoa. Então eu queria muito que vocês se lembrassem que nós tivemos aquele primeiro momento considerado, né, o momento fundador do modernismo em Portugal, quando foi lançada a revista Orfeu, da qual participavam o próprio Fernando Pessoa, os heterônimos do Fernando Pessoa e ainda o Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros. Esses são os três principais nomes que participaram da revista Orfeu em 1915, fundação e início do modernismo em Portugal. Nós trabalhamos bastante o Fernando Pessoa, né? Nós vimos a importância daquele cavalheiro, nós vimos boa parte da poesia dele, no caso, poesia chamada ortônima. O que é mesmo a poesia ortônima? É a poesia escrita pelo próprio Fernando Pessoa, utilizando-se do mesmo nome, ele mesmo. Então ele tinha as características próprias da literatura dele, do Fernando Pessoa, que nós chamamos de 3M, estão lembrados? A musicalidade, a metalinguagem e o misticismo, tão usados no livro Mensagem, do Fernando Pessoa, e depois num outro livro que a gente vai ter a poesia lírica dele, né? O Cancioneiro, do Fernando Pessoa, poesia ortônima do Fernando Pessoa, que tem os seus livros próprios. O sujeito escreveu pouco, né, quando vivo, quer dizer, publicou pouco enquanto estava vivo. Ele publicou alguns poemas em inglês e publicou um único livro em língua portuguesa, que foi o Mensagem, que era um livro que ele escreveu para participar de um concurso. Na verdade, ele reuniu, né, os poemas que ele tinha para participar de um concurso do Ministério da Educação e Cultura em Portugal, falando sobre a história de Portugal. E ele, partindo da inspiração dos Lusíadas, do Vasco da Gama, das grandes navegações, dos grandes nomes, dos reis portugueses, das pessoas importantes de Portugal, ele começa a falar sobre a viagem de navegação da alma do povo português, né? Falando muito de Dom Sebastião e da ideia do sebastianismo cultural. E vimos que Fernando Pessoa não se contentava apenas em trabalhar com a ideia de que toda a sua arte, a sua literatura, pudesse ser exposta a partir do pensamento dele, um único homem. Ele queria ver novos poetas, novas vozes poéticas falando de forma diferente, às vezes assuntos parecidos. E aí ele vai criar o que a gente chama de heteronímia, né? Poetas que estavam nele.
Então ele cria todas as características desses poetas, fisicamente, artisticamente, todas as características de três que nós estudamos em particularidade. O Álvaro de Campos, o poeta futurista, o Alberto Caeiro, o poeta da natureza, e o Ricardo Reis, o poeta neoclássico, né? Ele tem muito mais que isso, tem muitos outros heterônimos, alguns ainda estão sendo estudados até hoje, pesquisados até hoje, tamanha quantidade de poemas e de escritos em prosa que ele deixou para nós. Teatro, questões políticas, econômicas, o homem escreveu de um tudo. Mas nós precisamos saber para o vestibular a poesia ortônima do Fernando Pessoa e os seus heterônimos, que são esses três que são cobrados. Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Este é o princípio do que vocês vão ter que responder para mim na minha provinha do dia 23. Daqui a pouco a gente faz um resuminho do que é o restante que a gente precisa trabalhar sobre o primeiro momento modernista. Tá bom? Um beijo. Até já.